Olá turma, tudo bom? Tenho aqui o nosso bonito logo do CEAF aqui no fundo da imagem. Esse vídeo eu estou gravando para a gente corrigir, comentar aquelas atividades que vocês fizeram na primeira semana de aula. Então a gente agora vai corrigir, comentar, falar um pouquinho delas antes de entrar para o próximo assunto, ok? Esse é um vídeo curto, rápido, vai ter pouca coisa escrito aqui, mas vocês podem ir dando pausa no vídeo e ir anotando, conferindo o que vocês têm aí anotado no caderno, essas atividades, tá? Atividades, primeiro pediu para vocês fazerem uma lista das características encontradas nos seres vivos, tá? E depois pediu para vocês marcarem aquelas características que os vírus possuem também, ok? Então, essas características também elas são a definição dos seres vivos, porque não existe uma definição bonita, perfeitinha do que é vida. Então se define vida observando as características que os seres vivos possuem. Então, começando aqui pelo crescimento, vamos começar aqui por baixo, a gente segue em sentido horário. Crescimento é característica de todos os seres vivos crescem, todos, tá? É um crescimento que está relacionado com o metabolismo dos seres vivos, aquele ciclo de vida desde nascer, crescer, produzir e morrer. Então, os seres vivos, ao mesmo tempo que eles vão crescendo, aumentando de tamanho, eles vão se modificando. O corpo de um bebezinho é diferente do corpo de uma pessoa adulta. O bebê, ele simplesmente não só cresce. Então, junto com o crescimento dos seres vivos, existe um desenvolvimento, alterações de acordo com a idade. Uma planta pequenininha, ela é diferente de uma planta grande, obviamente, né? Claro, não só pelo tamanho, mas também pelas suas características. Alguns materiais brutos, eles também crescem. Por exemplo, uma pedra, ela pode crescer, mas simplesmente eu tenho ali uma rocha, uma pedra, digamos assim, e vou incorporando a areia, aqueles grãozinhos de areia vão grudando naquela pedra, e de certa forma essa pedra vai crescendo. Mas é um crescimento diferente do crescimento dos seres vivos. É só pelo acúmulo de materiais por cima do outro. Outra característica dos seres vivos é o metabolismo. O metabolismo é aquela característica que os seres vivos têm de transformar as substâncias dentro do seu corpo. Isso envolve a digestão, a produção de ossos, de carne, de sangue, de óleos pelas plantas, de seiva, de folhas. Por exemplo, uma planta ela não pega folha do solo, e sim ela produz folhas. O metabolismo, então, é um conjunto de todas as reações químicas, de todas as transformações que acontecem dentro do corpo de um ser vivo. A sensibilidade, que é a capacidade que o ser vivo tem de responder aos estímulos do meio, tá? O girassol, por exemplo, vai girando à procura de mais luz. Existem algumas plantas que, quando a gente toca na folha, ela fecha as folhas, né? Quando a gente chama um cachorro, grita, ele responde, levanta as orelhas, fica atento, tá? É uma característica de todos os seres vivos. A evolução também é as transformações que esses seres vivos vão sofrendo com o passar do tempo. Isso tem a ver com as mutações que eles vão sofrendo. A organização celular tem a ver com a teoria celular, que diz que todos os seres vivos eles são formados por células, tá? Para adiante eu mostro a imagem aqui. A composição química, essa composição química diz respeito a que todos os seres vivos apresentam a mesma composição química. O que muda de um para o outro é a concentração e a proporção dessas substâncias.
Todos têm que ter água, açúcar, gordura, proteínas, lipids, vitaminas. Todos os seres vivos têm essa composição em comum. O ciclo de vida é aquela capacidade que os seres vivos têm de nascer, crescer, morrer, reproduzir, tem a ver com a reprodução, né? Então os seres vivos se reproduzem. A hereditariedade é aquela característica que os seres vivos têm de herdar as características dos pais e também de transmitir as suas características para os seres vivos. Tá? Aqui estão listados 8 das 8 principais características dos seres vivos e vamos aqui apontar agora aquelas que os seres vivos não possuem. Tá? Desculpa, os vírus não possuem. A primeira e a mais importante, é a organização celular. Essa aqui os vírus não possuem, então eu posso sair aqui, desculpa, eu tiro a organização celular. Vou voltar. Qual é a próxima que podemos tirar aqui? Eu vou tirar o crescimento. Os vírus não crescem. Os vírus, eles surgem do mesmo tamanho e, de certa forma, eles nasceram, digamos assim. Outro. Eu vou tirar, que é a sensibilidade. Vírus não tem movimento. Vírus não anda, não corre, não come, tá? Não tem nada. Outro que eu vou tirar que os vírus também não possuem é o metabolismo. Os vírus não sofrem nenhuma transformação de substâncias dentro do corpo deles, tá? A evolução eu vou deixar porque os vírus sofrem mutações e isso faz com que eles vão se alterando com o passar do tempo. As variantes, os vírus mutantes. A composição química eu até poderia tirar, mas eu vou deixar. Porque os seres vivos possuem proteínas, possuem ácidos nucleicos, possuem até um pouco de enzima dentro deles e são comuns com os demais seres vivos. Mas os vírus não têm vitaminas, basicamente não tem água dentro de si, não tem gordura, que todos os seres vivos possuem. Eles podem até carregar um pouco de gordura, mas é de uma membrana que ele roubou da célula própria dele ali. Ciclo de vida eu vou deixar porque os vírus, de certa forma, se reproduzem. De uma forma diferente, mas se reproduzem. Hereditariedade também eu deixo, porque os vírus possuem material genético, eles herdam as características daqueles que deram origem a ele. Então, das 8 características listadas aí, os vírus possuem apenas essas 4, que são comuns com os seres vivos. No slide adiante, eu trago aqui uma pequena estrutura de um vírus. Existem vírus de diferentes formatos. Então, existem os vírus do tipo nu e vírus envelopado. A única diferença deles é que o vírus envelopado possui esse envelope, essa membrana celular aqui, que na grande maioria das vezes ele roubou da célula na qual ele se hospedava. Então, o vírus mesmo de verdade é só isso aqui, é só uma capa de proteína com ácido nucleico aqui dentro, que pode ser DNA ou RNA. São raríssimos os vírus que possuem os dois materiais genéticos, enquanto os demais seres vivos possuem todas essas características, o DNA e o RNA também, tá? Essas proteínas aqui, por fora do vírus envelopado, na maioria das vezes elas são responsáveis por reconhecer as células na qual eles vão se infectar. Estrutura muito simples. Quando eu comparo aqui agora a estrutura de uma célula eucariótica animal, tem um núcleo, tem várias organelas, tem membrana plasmática,
tem um citoplasma rico em proteínas, enzimas, gorduras, vitaminas, tá? É uma célula muito complexa. Se eu fosse comparar esse tamanho do vírus com uma célula, aqueles vírus seriam apenas esses pontinhos. São muito pequenos, tá? Eu vou repetir. Comparado com essa célula, os vírus são tão pequenos que na proporção ficaria esses pontinhos azuis aqui, tá? São muito pequenos mesmo. Aqui deve estar representando os ribossomos, alguma coisa assim, que é ribossomos aqui, tá? Muito pequena, uma estrutura muito simples. A principal estrutura característica dos vírus que diferencia dos demais seres vivos é que os demais seres vivos têm organização celular, têm células, e os vírus não possuem células. Vou passar para a próxima aqui, que é aquela tabela que eu pedi para vocês falarem das principais doenças virais. Eu achei essa imagem aqui na internet e traz um resumo daquele quadro que eu pedi para vocês. Aqui a minha imagem, ela está cortando aqui em cima, onde é que a minha imagem está? Ela está cortando um pouco algumas doenças desse cantinho inferior direito da tela de vocês. Mas não se preocupem não, que já tem uma imagem que eu corrigi. Então eu vou falar daquelas que a minha imagem não está cortando. Catapora, tá? Transmitido pelas vias respiratórias. Os sintomas como é transmitido, S os sintomas e o P a prevenção. Então a catapora primeira, transmitida pelas vias respiratórias, com gotícula de saliva. Os sintomas são pústulas na pele, podem atingir alguns órgãos, são feritinhas na pele, bolhas. Pode atingir alguns órgãos e ficar de certa forma mais grave. Prevenção, evitando o contato com as pessoas doentes, e tem a vacina também. Poliomielite, a paralisia infantil, transmitido por água, né? Contendo fezes do doente, né? Água contaminada. Os sintomas, muitas vezes a paralisia, né? Atinge as células nervosas, provocando paralisias, né? E algumas vezes são assintomáticos ou sintomas leves, né? Algumas pessoas aqui de Gracete, na cidade, perderam o movimento total ou parcial, principalmente das pernas, o braço também, porque tiveram a poliomielite, a paralisia infantil, quando eram bebês. Hoje existe a vacina, basicamente todo mundo vacinado, uma doença que basicamente está erradicada. Cachumba, papeira, transmitida pelas vias respiratórias, tosse, espirro, gotícula de saliva, não é? E sintomas, inchaço no pescoço, que antes, febre, dor, inflamação nos testículos. Existe até aquele ditado popular que o menino, quando está com cachumba, com papeira, se fizer arte, se fizer malinesa, a cachumba desce pro saco. Existe esse ditado popular, eu vi bastante isso, a gente não tinha que... Não lembro que eu já tive cachumba, mas eu ouvia isso quando eu era pequeno. Quando eu era mais novo, né? Porque eu sou até hoje. Não é que desce, não é porque se essa doença demorar de ser curada, esse vírus pode se espalhar para os órgãos do corpo, inclusive para os testículos. Não é que a criança ficou pulando e desceu, porque demorou de se curar e atingiu vários órgãos. A dengue, a picada do mosquito, né? Como é transmitido, mosquito Aedes aegypti. Tem os sintomas: febre, dor muscular, massa vermelha no corpo, coceira. E a prevenção é eliminar o mosquito, né? Se é transmitido pelo mosquito, se não tem mais mosquito, não tem
a rubéola, gotícula de saliva, respiratórias, febre, manchas vermelhas, muito grave nas mulheres grávidas, né? Pode provocar surdez, catarata, cegueira no bebê, né? A vacina da infância. É claro que todas as doenças que são transmitidas por gotícula de saliva, o principal contato é evitar as gotículas de saliva. O uso de máscaras, o distanciamento das pessoas, a higiene de copos, talheres, onde a pessoa bebe ali, suja e outra bebe por cima se contamina. A raiva, mordida de animais contaminados, aí vem morcegos, raposas, né? Na carne também de alguns animais contaminados. Os sintomas são encefalites, inflamações no cérebro, no sistema nervoso, né? Agitação. Muitas vezes a pessoa tem uma hidrofobia, medo de água, causa horror a essa pessoa, né? Por estar com essa doença, tá? E a prevenção seria o soro e a vacina. O soro é após a exposição. Muitas pessoas têm lá pelo soro e quando foi mordido por um animal, então como prevenção, toma-se o soro para não desenvolver a doença. Sarampo, né? É uma doença até pouco tempo aqui na Bahia estava voltando, vias respiratórias, saliva. Os sintomas inicialmente como resfriado, manchas na pele também, tá? E contato com os doentes e também tem vacina. Temos também a varíola, vias respiratórias, saliva, lesões desfigurantes, pode levar à morte, né? As feridas tão feias que desfiguram o corpo da pessoa. Temos a vacinação. A próxima área da tabela agora vai aparecer alguns que não estavam. A minha imagem está tampando. Então, coloquei no cantinho lá de cima. Isso. A minha imagem tampou febre amarela, muito parecido com a dengue, que tem até um surto de febre amarela aqui no Brasil há pouco tempo, que as pessoas tinham que se vacinar, né? Então já é uma maneira de prevenção também, contaminação pelo mosquito, transmitida pelo mosquito, e também tem a vacinação. Tá? Dor de cabeça nas costas, vômito, sangue puro amarelado, bile a vesícula biliar, que a gente chama de fel. Né? A AIDS, uma das doenças mais terríveis e de difícil controle, né? É transmitida pelo esperma, sangue, leite materno e secreção de fluidos sexuais, né? Fluidos vaginais. Os sintomas, o sistema imunológico fica fraco e com isso a pessoa vai adoecer por outras moléstias, né? Não é AIDS que não mata ninguém. O que a AIDS faz é só deixar o sistema imunológico da pessoa fraco e assim outras doenças se instalam. A prevenção, no caso das relações sexuais, o uso de camisinha. No caso de sangue, o exame no sangue que a pessoa doou para ver se está contaminado. A mãe positivo, soro positivo, não pode alimentar a criança. Existe também a forma de transmissão da mãe para o filho na hora do parto, então tem que ter um parto especial. Não é? E temos o HPV, tá? O papilomavírus humano, que ele causa, principalmente verrugas, lesões, e principalmente as mulheres no colo do útero. Uma das grandes causas do câncer no colo do útero são provocados pelo vírus HPV. A prevenção para preservativos, relações sexuais e também tem a vacinação para as meninas. Certamente algumas vocês já devem ter se vacinado. As meninas, né? E, claro que é transmitida por esperma, sangue, né? E a transmissão vertical é da mãe para o filho, né? E temos aí outras doenças, né? A gripe, a hepatite, a herpes, resfriado, mononucleose, gastroenterite,
E temos também, talvez a mais famosa e moderna atualmente, que deveria ser a primeira, como lá na nossa discussão no grupo do WhatsApp, onde eu dei alguma sugestão, e eu acho que foi, não lembro a aluna, talvez tenha sido Luana, que brincou que deveria ser a primeira, né? Que é a Covid-19. Né? Coronavírus, descoberto no ano 2019 lá na China, Covid-19. Transmissão gotícula de saliva, né? Principalmente em vias aéreas. Sintomas onde pessoas assintomáticas, sem sintomas, até a morte. Lesões no coração, rins, principalmente pulmões. Né? Muitas pessoas estão morrendo por falta de oxigênio no sangue, pulmões comprometidos. Né? Uma doença nova, muitos estudos ainda estão por desenvolver, não é? Sabe qual é o remédio que trata mais de forma eficiente os sintomas, porque sabemos que não existe remédio para doença que são provocadas por vírus, porque os vírus não possuem metabolismo, os vírus não transformam substâncias nenhuma dentro dele, o vírus não come, não bebe. Então, como é que a gente vai produzir um veneno para matar os vírus, sendo os vírus não comem e nem bebem? Então, todos esses remédios que, porventura, as pessoas que estão com alguma doença provocada por vírus, inclusive o Covid-19, provocado por coronavírus, são remédios que dificultam a reprodução desse vírus. Se dificulta a reprodução deles, eles não vão se lastrar no nosso corpo, e nosso corpo tem tempo de estruturar o sistema imunológico para combater eles, tá? Ainda falando do Covid-19, tem aí as formas de prevenção, que é o distanciamento social, ou seja, todas as doenças que são transmitidas por gotícula de saliva, gripe, resfriado, um tantão que eu falei aqui atrás, o distanciamento de uma pessoa para outra, você vai evitar. Se é por gotícula de saliva, se eu não bebo no mesmo copo, não como no mesmo talher, eu estou conversando longe do outro, utilizando máscara, não vai gotícula de saliva, não. Então, a forma de prevenção da Covid-19 também serve para um tanto de doenças. As pessoas recentemente estão gripando menos, né? Estão tendo menos contato com as pessoas doentes. Ok? O resto aí vocês já sabem. E beleza, até mais. Vamos seguir com a aula de